amiguinhos, aqui é a tia Silvia e hoje eu tenho uma história super legal para contar para vocês. É a história da batalha entre Davi e Golias. Há muito, mas muito tempo atrás, havia um rapazinho chamado Davi. Davi era pastor de ovelhas. Ele era um rapaz muito corajoso. Parece que é um trabalho fácil, mas pastorear ovelhas não era um trabalho fácil. Às vezes aparecia leões. E esses leões queriam comer as ovelhas. E Davi enfrentava os leões. Ele pegava uma pedra e jogava no leão. E o leão saía correndo. Às vezes, Davi tinha até que sair no braço com o leão. Ele pegava o leão pelo pescoço quando o leão atacava ele. E o leão às vezes ficava com medo e ia embora. Davi era muito corajoso, porque ele era amigo de Deus. Ele não temia nada, porque ele sabia que Deus sempre estava com ele e Deus iria protegê-lo. Mas ele não se arriscava. Ele só fazia as coisas que ele deveria fazer, como proteger as suas ovelhinhas dos perigos. Certo dia, os filisteus se reuniram para lutar em Socó, que era uma cidade de Judá. Eles se acamparam num lugar que se chamava Fronteira Sangrenta. Saul e todos os israelitas acamparam no Vale do Carvalho e prepararam para lutar contra os filisteus. Davi era filho de Jessé e os seus 3 irmãos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. Davi era o filho mais novo de Jessé. E enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul de vez em quando e voltava para Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Um dia, Jessé disse a Davi: Davi, meu filho, pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando. Me traga a prova de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e os soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Por favor, meu filho, faça isso por mim. Davi era um rapaz muito obediente. Ele era amigo de Deus e ele obedecia ao seu pai. Então, na manhã seguinte, ele se levantou bem cedinho e foi fazer o que o seu pai havia mandado. Um homem chamado Golias então apareceu no exército dos filisteus. Ele era um homem muito alto. Ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era um homem muito medonho. E então Golias veio e parou na frente do seu exército e disse assim: Por que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Vamos ver se vocês têm coragem. Se vocês ganharem, nós seremos seus escravos. Agora, se nós ganharmos, que é claro que nós ganharemos, vocês serão os nossos escravos. Quando o rei Saul e os seus soldados escutaram isso, eles ficaram tremendo de medo. Davi chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas estavam saindo para se alinhar para a batalha. Davi deixou as coisas com o encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se eles estavam bem. Enquanto Davi falava com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas mais uma vez. E aí, vão me enfrentar ou não?
Sua cambada de covardes! Por que fazer tanta gente morrer? Basta um apenas para me enfrentar. E nós resolvemos isso de uma vez por todas. Quando os israelitas viram Golias, eles saíram correndo apavorados. Eles diziam entre si: olhem bem para esse filisteu. Quem será o corajoso que enfrentará esse gigante? Quando Davi escutou o que os homens falavam, ele foi correndo para perto deles e perguntou: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Então, os homens contaram para Davi o que o homem que matasse Golias ganharia. Enquanto isso, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, viu que Davi estava fazendo perguntas para os soldados e lhe disse assim: seu menino intrometido, você veio aqui só para bisbilhotar, não é? Então Davi disse: o que eu fiz agora? Será que não posso fazer nenhuma pergunta? Então Davi foi e fez a mesma pergunta para outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e foram contar ao rei Saul. Rei Saul, Davi, o irmão de um dos soldados, veio falando que não precisamos ter medo de enfrentar o gigante Golias, porque nós somos do exército do Deus vivo. Então, Saul mandou chamar Davi imediatamente. Davi chegou, então, e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, porque eu o enfrentarei. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não tem treino de guerra. Você não é um soldado. Você é apenas um pastor de ovelhas. Então Davi disse: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até que eu fique a salvo. Se Deus cuidou de mim enquanto eu cuidava de minhas ovelhas, imagina se ele não cuidaria de mim enquanto eu estou defendendo o seu exército. Então, Saul levou Davi para dentro de sua barraca, deu a sua própria armadura para que Davi colocasse. Mas quando Davi colocou a armadura, ele não aguentou. Era tudo muito pesado. Então ele tirou toda a armadura e saiu para enfrentar o gigante Golias. Então, Davi foi para a beirada do ribeirão e pôs em sua bolsa 5 pedrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Quando Golias, o filisteu, viu Davi, começou a andar em sua direção e deu uma gargalhada. Você é o homem corajoso que me enfrentará? E por acaso eu sou um cachorro para que você venha me enxotar? Então Davi disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu o vencerei. Então Golias saiu em direção a Davi e enquanto ele vinha, Davi colocou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra, colocou em sua funda e girou, 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 girou. E quando ele lançou a pedra, bateu bem na testa do gigante Golias. E o gigante Golias, puf, foi ao chão. E então Davi chegou perto de Golias e o derrotou. Davi não sabia lutar, mas ele tinha a maior força e o maior poder que uma pessoa pode ter. Ele tinha Deus do seu lado. Ele era amigo de Deus e nunca duvidou que Deus cuidaria dele. Sempre se lembre, não importa o seu tamanho ou a sua força, se você está do lado de Deus, nada, ninguém, nem sequer um gigante
será capaz de te derrotar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! E aí, gostou? Então se inscreva e deixe um like no nosso canal. E não se esqueça de apertar no sininho para receber notificações de novos vídeos.